Seja bem-vindo ao canal Dr. Tireoide. Eu sou o Dr. Jonas Catunda e nesse vídeo nós vamos falar um pouco sobre os principais riscos e as complicações da tireoidectomia, a cirurgia da tireoide. Esse vídeo faz parte de uma série de vídeos onde eu falo todos os detalhes dessa cirurgia. Então vamos lá. Quais os riscos da cirurgia da tireoide? Esse cara, Dr. Samuel Gross, francês, 1848, soltou essa frase. Na época, as cirurgias que eles operavam eram apenas esses bolsos gigantescos, porque não existia ultrassom para detectar os nódulos pequenos, como a gente opera hoje em dia. Pode a tireoide aumentada ser removida? Enfaticamente, a experiência mostra que não. O cirurgião é imprudente se prosseguir. Cada golpe do bisturi será seguido por uma torrente de sangue, e sortudo será ele se sua vítima viveu o suficiente para que termine sua horrível açougueria. Nenhum cirurgião honesto e sensato jamais se envolveria nisso. Então, naquela época, a mortalidade de uma tireoidectomia era 40%. Vejam que não era todo mundo que tinha coragem de operar a tireoide naquela época, pois a certeza de que ia morrer era de cada 10 pacientes, 4 morriam. Então, eu não me operaria, e realmente a recomendação desse cirurgião, grande cirurgião na época, era que ninguém deveria operar a tireoide. Porém, as coisas melhoraram nessa época que ainda não existia nem a anestesia direito, estava acabando de ser descoberto. Ainda não se conhecia as técnicas de higiene, as técnicas de asepsia. Até que o cirurgião alemão, Theodor Kocher, ele padronizou a técnica, descreveu a fisiologia e a patologia da tireoide. Foi o primeiro cirurgião e acredito que o único cirurgião até hoje que ganhou o Prêmio Nobel de Medicina, em 1909. Ele apresentou os resultados de 5.000 tireoidectomias que ele fez durante toda a vida dele. Em 1917, a mortalidade de 0,5%. Quer dizer, esse cara conseguiu reduzir de 40% para 0,5% a morbidade. Aqui vocês estão vendo um vídeo do Dr. Doyan fazendo uma tireoidectomia, já em 1905, já com a padronização da técnica do Kocher, né? Vejam como é arcaico, eles não usavam luvas, não existia luva, né? O anestesista aqui na cabeceira do leito. Esse vídeo está disponível no YouTube para quem quiser assistir. Vou colocar o link na descrição. Então, quanto ao risco cirúrgico, depende de vários fatores. O principal deles, o paciente. Não é qualquer paciente que o risco é aumentado. Paciente idoso, o risco é muito maior. Paciente jovem, o risco é baixo. Se o paciente tem a doença de base, qual é o tipo da cirurgia? Quanto maior a cirurgia, lógico, maior o risco. Depende também do cirurgião. Se o cirurgião tem habilidade, se o cirurgião tem a especialidade daquilo que ele está operando. E quanto ao hospital, se o hospital tem uma equipe preparada, se o hospital tem UTI ou não. Uma complicação anestésica, muita gente tem medo da anestesia geral. Na verdade, é um resquício. No passado, a anestesia geral era perigosa, mas hoje em dia já é muito seguro fazer anestesia geral. A mortalidade é 1 em cada 200.000 procedimentos. Na verdade, é um número até menor, que aqui entra pacientes graves que morreriam mesmo com anestesia, sem anestesia, um paciente que já estava próximo à morte. Então, o risco de você morrer com anestesia é de 0,0005%. Eu chego a dizer para alguns pacientes, principalmente pacientes jovens, que o risco de morrer atravessando a rua, risco de morrer vindo para o hospital é um risco até maior do que a própria cirurgia. Mas você pode ser esse um caso em 200.000, ninguém sabe. No futuro só Deus pertence. Uma cirurgia que precisa de anestesia geral, às vezes a pessoa tem uma alergia ao anestésico, tem um choque anafilático e é um azarado, mas pode acontecer. Então a complicação clínica também pode acontecer durante ou após a tireoidectomia, tem relação principalmente com doenças prévias à cirurgia, a uma idade acima de 70 anos, principalmente idosos mais frágeis. E um exemplo são, por exemplo, pacientes hipertensos, diabéticos, que já têm até algum problema no coração, terem um infarto após a cirurgia. Pode acontecer, mas tem relação principalmente às comorbidades que a pessoa tem. Ou, por exemplo, pessoas que fumam, têm um risco aumentado de ter uma pneumonia depois da cirurgia. Pessoas que têm coagulopatias, que já tiveram trombose na perna, têm risco de ter um tromboembolismo pulmonar depois da cirurgia, de qualquer cirurgia, na verdade, né? Para se proteger dessas complicações, a gente tem exames pré-operatórios que a gente sempre tem que fazer antes de uma tireoidectomia, já que essa é uma cirurgia eletiva, que não é uma cirurgia de urgência. A gente tem tempo para preparar o paciente, mesmo nos casos de câncer. A gente pode perder aí 2, 3 semanas fazendo exames para identificar e saber como é o estado de saúde atual da pessoa, para fazer a cirurgia da melhor forma possível.
né? Mas mesmo fazendo todo o preparo, infortúnios acontecem e às vezes acontece algo que a gente não está esperando. Sangramento e hematomas é uma preocupação grande, principalmente nas primeiras horas. Nas primeiras 6 horas após a cirurgia, pode acontecer sangramentos intensos, mas na maioria dos casos, o máximo que acontece é o curativo ficar um pouco avermelhado. Não precisa você se assustar quando isso acontecer. Tem relação com o uso de medicações, que a população diz para afinar o sangue, né? Mas na verdade é que aumenta o risco de sangramento, como AS, clopidogrel, Marevan. Ou se a pessoa já tem história pessoal de sangramentos, por exemplo, quando leva um corte, aquele corte ali sangra mais do que o habitual, não estanca o sangramento. Ou quando escova os dentes e nota que sempre saem rajadas de sangue. Pessoas que têm hipertensão, têm risco maior de, após acordar na anestesia, fazer um pico pressório que sangrar. E na hora de acordar na anestesia é um momento muito delicado. A pessoa tem que manter a calma, por mais que o anestesista use todas as maneiras possíveis. Alguns pacientes acordam muito agitados, como se estivesse acordando de um sonho ruim, acordam arrancando tubo, arrancando acesso. E isso é um problema, pois aumenta a pressão sanguínea e aumenta o risco de um sangramento no local da cirurgia. E o sangramento na tireoidectomia, em particular, é um sangramento perigoso, pois as principais artérias que sangram no sangramento perigoso é a artéria tireoidiana superior, é o pedículo da tireoide, que é ramo direto da carótida externa. E esse sangramento pode ser fatal, não pela quantidade de sangue perdido, mas por ser uma artéria de alto fluxo e formar um hematoma expansivo que não tem tanto espaço para crescer. E esse hematoma ele pode comprimir as estruturas, comprimir a traqueia, comprimir a laringe e a pessoa fica sufocada. Ela fica sem conseguir respirar por conta da compressão. E se não tiver num hospital preparado para isso, se a equipe não estiver preparada para esse tipo de complicação, às vezes não dá tempo nem do cirurgião voltar para o hospital. Então a enfermagem, a equipe de médicos de plantão tem que saber tratar esse tipo de complicação, que na maioria das vezes é o quê? Manter a calma, abrir os pontos, descomprimir o hematoma e conduzir a paciente para o centro cirúrgico já sem dificuldade de respirar, apenas com sangramento, que pode ser contido com compressas até que o cirurgião chegue para resolver o problema. Mas a equipe tem que estar preparada. Essa frase é uma frase que eu adoto na minha rotina, que é de um grande cirurgião de cabeça e pescoço da atualidade. Ele fala que existem 2 formas de controlar um sangramento. A primeira é na sala de cirurgia, após a retirada da tireoide, a gente faz toda a hemostasia. A segunda é de madrugada. Eu não quero ser chamado de madrugada para resolver um sangramento, mas se me chamarem, lógico, eu vou lá correndo. Mas por isso eu faço tudo no primeiro momento para resolver qualquer sangramento que fique. A frase é do Ashok Chahra, é um indiano que é um dos melhores do mundo atualmente. Outra complicação que pode acontecer numa tireoidectomia é o hipoparatireoidismo. Nessas figuras vocês estão vendo aqui a tireoide e esses 4 pontinhos pretos são as paratireoides. Aqui numa visão lateral a gente viu uma paratireoide superior e uma paratireoide inferior no esquema. E aqui uma foto da cirurgia. Paratireoide é essa glândulazinha aqui que parece um tecido gorduroso. Às vezes ele é amarelinho, às vezes é marronzinho. E o problema acontece pela manipulação das paratireoides ou até pela retirada das paratireoides. Às vezes elas ficam dentro da própria tireoide, a gente não consegue ver e acaba retirando. A paratireoide ela é responsável pela produção do PTH, o paratormônio. Quando você manipula ou até retira, o paratormônio cai, o PTH cai e, consequentemente, o cálcio cai. O paciente vai ter hipocalcemia e os sintomas do cálcio baixo. Essa é a complicação mais comum da tireoidectomia total. E ela é pouco estudada, é por isso que eu estou fazendo o meu mestrado exatamente pesquisando melhor o hipoparatireoidismo. Ele pode ser transitório ou permanente. Quanto aos sintomas dessa complicação, todo paciente tem que saber quais são os sintomas para alertar o médico e a gente intervir o mais rápido possível. Na maioria dos pacientes, o hipoparatireoidismo ele é assintomático, não causa sintoma nenhum. Ou ele causa sintomas leves, como dormência nas mãos ou ao redor dos lábios e câimbras musculares. Mas ele também pode causar sintomas graves, como a tetania e os espasmos musculares. Aqui é o sinal de Chvostek, é um dos sinais de que o cálcio está muito baixo. Percussão do nervo facial causa essas contrações involuntárias. Também pode causar confusão mental, muita ansiedade, pode causar laringoespasmo com fechamento da glote, a pessoa fica sem conseguir respirar, pode causar convulsões ou até insuficiência cardíaca. O hipoparatireoidismo pode ser letal.
Graças a Deus, as formas graves do hipoparatireoidismo não são comuns, são bem raras. Particularmente eu nunca vi uma forma muito grave. O máximo é o paciente chegar assintomático, a gente coloca no acesso cálcio venoso e resolve ali o sintoma. Bom, então fique atento aos sintomas quando eles começarem a aparecer, mesmo que de formas leves, já aumente a dose do cálcio e dependendo da intensidade você tem que procurar uma emergência, né, ou não. Quanto à rouquidão, é outra complicação que pode acontecer na tireoidectomia. É uma cirurgia muito delicada, por isso que deve ser feito pelo cirurgião de cabeça e pescoço. Durante a tireoide, a gente tem que identificar esse nervinho aqui, que é o nervo laringeu superior, o ramo externo dele, e esse outro nervinho aqui, que é o laringeu recorrente. Esses nervos são responsáveis pela motricidade das pregas vocais. E a gente sempre tem que preservá-los durante a tireoidectomia. Por exemplo, na hora de ligar o pedículo superior, tem que tomar cuidado para não cortar o nervo junto. Na hora de cortar a artéria inferior, tem que tomar cuidado para não cortar o nervo junto. Não é todo cirurgião que tem a capacidade de identificar esse nervo, porque na hora da cirurgia parece um cabelinho de nada, muito delicado. Então aqui eu vou mostrar para vocês uma laringoscopia normal, tá certo? Das duas pregas vocais funcionando. Aqui é a pessoa falando e na hora que elas abrem a pessoa respira. Quando a pessoa fala, as pregas vocais elas se aproximam e elas vibram com a passagem do ar, produzindo o som. Esse aqui é outro caso que tem uma paralisia da prega vocal esquerda. Deixa eu pôr alto o som. Ó, essa esquerda ela não se move. Mas essa paralisia dessa paciente é o que acontece de mais comum. Às vezes na paralisia definitiva, quando não há resolução da paralisia, a prega do outro lado ela se aproxima da prega paralisada e não há nenhum déficit. O som, a qualidade vocal fica ótima. Já esse caso aqui é um caso ainda inicial, a paralisia da prega vocal direita, essa daqui. Paralisia da prega vocal direita. Veja que essa prega vocal não se move e há um espaço grande, uma falha grande. O ar acaba escapando, a voz da pessoa fica, além de rouca, fica soprosa, não consegue falar muito. Isso pode acontecer depois da tireoidectomia. Na maioria dos pacientes isso não acontece, em torno de apenas 1%, e quando acontece é temporária, tá certo? Então é isso, essas são os principais riscos, as principais complicações da tireoidectomia. Eu vou fazer vídeos detalhando e melhor cada um desses aspectos. Bom, eu espero que você tenha gostado. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Aproveite para se inscrever no canal, curtir a minha página e compartilhar esse vídeo na sua timeline para que mais pessoas entendam quais os riscos dessas cirurgias, tá bom? Então é isso. Um abraço e até o próximo.